Pois bem, meus caros. Primeira vitória do ano no segundo jogo, Ferroviária 1, São Paulo 2, com um jogador expulso. Vamos falar sobre como foi essa partida, que realmente, bom, calou alguns, né? A galera já falando que eu passo pano pra você, enfim. Não passo pano pra você, tá? Mas eu só não sou tão assim, aliás, eu não me preocupo com o resultado do jogo em si. Tá, eu tô mais preocupado com a performance do time, se ele tá apresentando evolução ou não, ainda mais começo de temporada. Claro que o time pode estar jogando bem o quanto for, mas se estiver na zona de rebaixamento, aí não, né? Mas dentro de um certo limite, o mais importante é o desenvolvimento da equipe e não o resultado em si. Aliás, o empate... não vamos falar do Ituano, não vamos falar do empate, vamos seguir em frente, falar de como foi esse jogo contra a Ferroviária. Bom, o São Paulo saiu, vamos ver, vou pegar de cabeça. O São Paulo saiu com Rafael no gol, Igor Vinícius na direita, Ferrarese, Alan Franco e o Wellington na esquerda. No meio tivemos o Mendes, o Seba Mendes, né? Vou chamar ele de Seba Mendes, parece que é como ele gosta de ser chamado. O Seba Mendes e o Pablo Maia, que foi o jogador que foi expulso. Aí tivemos o Wellington Rato pela direita, o David que estreou pela esquerda, mais à frente a dupla Caleri e Luciano. Vamos falar do Luciano, dessa posição dele, que tá rolando uma polêmica, né? O Ceni até falou, deixa eu desligar essa coisa aqui, porque eu acho que tava fazendo barulho. Tem um cooler externo aqui no notebook, aí tá ligado. Bom, mas o Ceni falou, né, na entrevista coletiva sobre o novo posicionamento do Luciano. Vamos ver se é tão diferente assim do que ele fazia no ano passado ou não. Beleza? E quais são os pontos do jogo? O jogo começou bem ruim o gramado, né? Quer dizer, a qualidade do gramado era boa, mas por causa da chuva tinha muita poça d'água. E o problema é que não era em cima da grama, era por baixo. Então não tinha como ver onde é que tinha a poça d'água ou não. E você até comentou isso daí na entrevista coletiva, que eles falaram assim, vamos trabalhar pelo alto, com lançamentos, não bota a bola no chão. E o Alan Franco, ele ficou uns 20 minutos tentando carregar a bola por baixo, quase perdeu a bola algumas vezes, assim, eu fiquei tipo, esse cara tem QI negativo, ele nunca jogou bola na vida, não é possível. Eu sei que a principal característica dele, com a bola nos pés, é justamente carregar e levar essa bola para longe da defesa com ela por baixo, né? Mas, entenda que o gramado não estava ajudando, então solta a bola, sabe? E não com passe rasteiro, dá um tapa um pouco mais alto. Mas eu vi aquilo que, nossa, enfim. Depois ele melhorou, acho que ele estava nervoso, né? Jogo de estreia. Aliás, já para matar essa polêmica, Gabriel Neves, que ficou novamente de fora dos relacionados, o Ceni falou isso daí também na entrevista, falou que é uma pena, que ele gostaria de ter, enfim. E sobre a questão do Mendes já sair como titular, o Alan Franco também, assim que teve à disposição, já saiu como titular. Eu tava lembrando, né, de como é que foram os outros atletas que chegaram com o Ceni. Tanto que o Galopo, por exemplo, ele foi contratado, ele jogou já direto, né? Ele saiu do Banfield já para jogar como... Eu não lembro se ele saiu como titular ou se ele entrou no segundo tempo da partida. Mas ele jogou, assim, o primeiro jogo que esteve à disposição. E depois ficou um tempo fora. E, aliás, o Rafael de novo jogou, né, no gol, porque o Ceni falou que não deu para ver muita coisa no primeiro jogo, que o São Paulo não foi atacado. Mas dá para perceber que quando chega um atleta, e foi o que aconteceu com o Mendes, com o Alan Franco e com o David hoje, o Ceni tenta colocar esse cara para jogar. Eu acho que faz parte do testar como o cara sente o jogo em si e também já mostrar que já dá uma rodagem para ele, mostrar que ele vai jogar, sei lá, para dar uma injeção de ânimo no jogador para o cara se dedicar ainda mais nos treinos. E aí sim depois você vê quem é que quer e quem é que não quer jogar bola.
Então isso daí explica porque o Mendes saiu como titular já e o Gabriel Neves de novo ficou de fora, porque eu vou até pegar aqui, quem é que estava no banco? Era o Galo que estava no banco. Então de saída, Ferrarese, o Franco, o Mendes e o Caleri, 4 estrangeiros. O Arboleda também não foi relacionado. No banco já tinha um Galopo, 5. Então, para você puxar o Neves, você tem que tirar o Mendes. Ele queria dar uma chance pro Mendes. Ele também explicou que o Gabriel Neves ainda tá adquirindo ritmo de jogo, não sei o quê, mas até aí não, Mendes também. Enfim, eu acho que o ponto é que o Ceni gosta de dar essa primeira oportunidade pro atleta assim que ele chega. E é justo, característica do técnico, cada um tem seu jeito de trabalhar, tem sua filosofia, enfim. Então, justo, né? E falar um pouco da estreia do Mendes, que ele funcionou muito na saída de 3, né? Basicamente, qualquer time que se preze hoje sai com 3 jogadores. Alguns têm 3 zagueiros e saem com esses 3 zagueiros trabalhando a bola, e outros têm os 2 zagueiros e o volante. O volante recua na saída para auxiliar e distribuir bem o jogo. Então tem um cara que fica mais fixo, né, ali, e 2 abrem e aí eles trabalham para sair com a bola dominada. E é isso que o trabalho do Mendes, basicamente, no primeiro tempo e parte do segundo tempo ele também fez isso. Depois eles saíram um pouquinho mais, foi até dele a jogada, né, o passe por cima, né, o lançamento para o Igor Vinícius, que depois virou o gol do David, né, o primeiro gol do David, aliás, 10 meses sem... quem viu? Nunca critiquei, se critiquei não lembro. 10 meses sem marcar, o primeiro jogo pelo São Paulo, vai lá e caixa. Tem isso, né? Às vezes tem jogador que só joga com técnico, eu já falei disso daí em outro vídeo, que tem um documentário alemão que mostra isso daí, né? Que o documentário acompanha vários técnicos e mostra um jogador que na temporada anterior estava com um técnico e não jogou nada, e na temporada seguinte estava assim, destruindo o campeonato, acho que era a Série B alemã, e com outro técnico explicando o porquê, né? Qual é a diferença. Procurem lá depois. E um dos vídeos aí, eu não lembro agora qual, acho que foi o segundo, terceiro do canal. Enfim. Bom, mas aí o David chegou já marcando seu golzinho, dando naquele ânimo todo. E duas coisas que eu queria pontuar também, que eu acho que são relevantes. O Caleri, o quanto que ele batalhou, o quanto que ele lutou. E assim, com 18 minutos de jogo, o Caleri tinha amarelado 2 zagueiros dos caras. Assim, é fantástico, né? O primeiro acho que foi com 6 minutos, coisa assim. E o outro que ele entrou no decorrer do primeiro tempo, teve um zagueiro deles que se machucou. Quer dizer, ótimo pra gente, né? Então, 2 amarelados e já tinha feito uma substituição na zaga. Pô, sensacional, realmente. E o Caleri, ele foi muito bem o jogo inteiro. Pra mim, ele foi o melhor jogador em campo, tá? Pela luta, por tudo isso daí. O Mendes acabou levando na votação pela Federação Paulista, né? Uma votação online, a gente sabe que a torcida dá aquela empolgada, e é justo também, tanto longe de mim, eu acho que que eu não votei, mas provavelmente eu teria votado no Mendes também, mas justamente por causa disso daí. Só que analisando bola mesmo, eu acho que o Caleri foi melhor. Ele só teve uma chance que realmente chegou, que foi a do segundo gol, da boa jogada do Pedrinho pela ponta esquerda. Ele trouxe para linha de fundo, cruzou, o Caleri cabeceou. Nisso que ele cabeceou, a bola já ia pro gol, mas o Galopo chegou lá para empurrar, e foi muito legal a comemoração, que deu para ver que todo mundo, né? Todo mundo foi junto com o Galopo. Claro que não é só pelo gol dele, mas tinha um jogador a menos, conseguia a virada, fora de casa, tudo isso daí, né, no gramado difícil, tudo isso daí também ajuda, mas deu pra ver que os jogadores estavam muito contentes, né, com o fato do Galopo ter cravado dele, estavam felizes pelo menino. Então ok, da hora. Agora vamos falar vamos ver melhor os números, como é que foram as coisas. Só um último detalhe. Estavam reclamando que o Ceni não trocou o Pablo Maia. Eu até entendo isso daí. Tipo, você tem um volante que tá amarelado, por que não troca ele? Então, eu até entendo isso daí, realmente. O
Ponto é que o primeiro cartão amarelo, para começar, não era para ele ter tomado, porque não foi por causa da falta. Foi por causa da reclamação assintosa que ele fez pra cima do Bandeirinha, falando que não foi falta, não sei o quê. Mas foi falta, pô. Sabe, o cara tem que parar de seguir o exemplo que o Reinaldo e que o Luciano dão. O Reinaldo dava, né? Foi embora, mas o Luciano continua lá dando esse exemplo de ser chiliquento com o árbitro, pô. Não é, sabe? Palhaçada é essa? Aí ele faz uma falta besta, na intermediária pela direita, dando chance dos caras jogar bola na área. Aliás, outro parênteses, foi assim que a gente tomou o gol. Nos 5 primeiros minutos, a gente fez 3 faltas perto da área. Claro que vai ficar, tipo, a culpa é do Wellington pela falta que ele fez. Mas o Maia também tinha feito uma antes, eu não lembro quem é que foi o primeiro jogador que fez falta. Mas teve um outro jogador que fez falta. Tipo, não é pra fazer falta, sabe? Falta, claro, que é um recurso do futebol. Às vezes você quer matar uma jogada, você mata um contra-ataque, sabe? Esse tipo de coisa acontece, é claro. Mas o jogador tá pressionado de costas pro gol, você vai lá e faz a falta nele. Porra! Aí o que dá? Cobrança de falta, a bola sobra, caixa, gol dos caras. Falta besta desnecessária. E numa falta besta dessas, o Pablo Maia, além de fazer a falta, que não precisava, reclamou o quarto e tomou o cartão amarelo. Sério. Sacanagem isso daí, né? E aí, depois, no segundo tempo, já acho que mais ou menos uns 15 minutos do segundo tempo, ele chega e dá um carrinho besta, ele domina a mão a bola. Tem gente falando que o passe do Mendes foi ruim. Não foi um dos melhores passes, mas não foi nada de ruim, assim. Era só o cara dominar direito, ou então já quebra a bola. Do jeito que vem, se dá um bicão e é fácil. Pra que correr o risco de tomar essa pressão? Já que tinha 2 jogadores da Ferroviária, um perto dele e outro na sobra. Mas era só o Pablo Maia sair quebrando, né? E resolver o problema. Mas não, pô. Pra quê, né? Pra quê? Ele resolveu dominou errado. Aliás, ele tem esse problema. Ele tem um problema de agilidade. Quando ele domina uma bola, ele demora 3 horas e meia pra girar o corpo. E ele tem problema com o domínio. O primeiro toque dele na bola é ruim. Tanto pra ajeitar pra bater, quanto pra dominar, pra qualquer coisa. É ruim. Tem que desenvolver isso daí no futebol dele. Mas aí depois ele domina errado e dá um carrinho no cara. De frente, assim. Toma outro cartão amarelo, bem dado. E não tinha a menor necessidade, tá bom? Claro que ia ser uma chance de ataque deles, mas não era uma chance, assim, clara ou alguma coisa do tipo. Não. Era mais uma chance de ataque e você tem que confiar nos seus companheiros que eles são capazes de bloquear aquilo, de, né, não permitir um gol adversário. Aí ele vai lá, faz uma falta e toma um segundo amarelo. Eu também teria tirado o Pablo. Aliás, o Pablo Maia pra mim não seria nem titular do time. Bom, vocês sabem disso. Mas não é culpa do Rogério que o cara, assim, toma decisões erradas. Que não foi uma falta que deveria ter sido feita. E ele já estava amarelado e acabou tomando segundo. Não, foi uma decisão errada. Não precisava fazer nenhuma das faltas, não precisava tomar nenhum dos 2 cartões. E um jogador de futebol que quer jogar em alto nível tem que ser capaz de jogar amarelado. Tá bom? Ponto. É isso. Agora vamos, aí sim, para ver os números e a análise dos dados do jogo. Pois bem, aqui vamos deixar primeiro minha câmera aqui na esquerda, depois eu mudo ela de lugar, porque cada hora... Enfim, vocês vão ver. Mas aqui como foi o esquema tático, esquemas parecidos de certa forma, né? Claro que aqui não tá correto, porque o Mendes jogou atrás como volante, então eram 2 volantes também, e a diferença é que a gente tinha o Luciano mais à frente, um pouco mais encostado com o Caleri. Já vamos falar do Luciano? Deixa eu ver se aqui não tá cobrindo. Cobrindo um pouco, diminui um pouco. Aqui, pronto. Melhor. Esse daqui é o mapa de calor do Luciano nesse jogo. Então dá pra ver que ele jogou em ambos os lados, na intermediária, apareceu pela ponta aqui na esquerda e também veio buscar o jogo aqui atrás. Aqui deve ser lance de escanteio, bola parada, alguma coisa do tipo que ele ajudou defensivamente, ou então uma pressão dos caras que ele ajudou.
Aqui os últimos 3 jogos que eu peguei, esse daqui é contra o Fluminense, contra o Inter e contra o Goiás. Então os últimos 3 jogos certinho do ano passado. Fiquem atentos com as setas, né, para mostrar onde é que qual é o lado de ataque. Aqui contra o Fluminense ele jogou de segundo atacante aberto pela direita. Realmente o São Paulo não fez um grande jogo, né? Vocês lembram daquele... Foi um bom primeiro tempo, mas depois foi um passeio de bola no segundo tempo. Mas olha, como ele teve liberdade, dessa vez ele teve liberdade só por um lado, basicamente. Mas ele também voltou aqui para ajudar e voltou na saída de bola. Aqui, a mesma coisa, ele jogava pela direita, né, um canhoto pela direita, segundo atacante canhoto pela direita, para cortar para o meio para bater para o gol. Ele também tinha liberdade para voltar aqui e trabalhar essa bola. Aqui contra o Goiás, ainda mais liberdade, do mesmo jeito, pela direita, voltando para receber essa bola. E assim, ele fez um outro jogo ruim, e estavam falando que era por causa da posição. Não mudou tanto a movimentação dele. Aliás, ele tem mais liberdade. Eu acho que ele ainda não entendeu isso, que não mudou, na verdade, não mudou nada para ele. Ele só está oficialmente naquela posição agora. Tem outro jogador à sua direita, que é o Wellington Rato. Então ele tem que saber se movimentar para ambos, para nenhum cobrir o espaço um do outro, né, para ter uma disposição melhor da equipe. Mas é isso, basicamente. E o Luciano tá pecando, sabe? Eu acho que outro jogo abaixo dele. Espero que ele melhore num futuro breve. Beleza, vamos ver se só teve alguma entrada que eu esqueci. O Nestor entrou muito bem, tá? Ele deu 2 passes maravilhosos. O Pedrinho fez a jogada do segundo gol e o Galo fez o segundo gol. Então, essas foram as substituições aqui na posse de bola. São Paulo dominou o jogo novamente, mesmo tendo um gramado ruim. O controle da posse de bola foi toda nossa. A Ferroviária não conseguiu se defender bem, não conseguiu impedir os ataques do São Paulo. E mesmo com um homem a menos, parecia que a gente estava com os 11 também, os 11 em campo, porque sobramos. E realmente o Pedrinho no segundo tempo, coisa que o Gerson falou lá na entrevista coletiva passada. O Pedrinho no segundo tempo, ele entrando e jogando no mano a mano com os alas, realmente interessante. Ele fez umas 2, 3 jogadas boas no pouco tempo que ele teve em campo. Gostei muito. Finalização, assim, um massacre de finalização. Dessa vez não abusamos dos cruzamentos, ainda bem, né? E soubemos trabalhar um pouco mais por baixo. Eu acho que é questão de tempo. O Luciano ele vai encaixar nessa posição, ele vai entrar para o jogo realmente nesse ano e eu acho que a coisa vai vingar. Uma coisa que eu gostei bastante foi o Wellington Rato. Cadê? Aqui, ó. Participou muito do jogo nessa área do campo. E uma coisa que eu falei lá naquele primeiro vídeo da análise completa, como é que seria a movimentação do Wellington Rato com o Igor Vinícius, já que o Rato ele tende a abrir pela direita e continuar aberto, né? Ele recebe a bola aberto e depois ele traz para o meio. E o Igor Vinícius ele tende a subir muito, né? Tanto que vamos pegar aqui o mapa de calor do Igor para comparar. Olha isso. Como eles ocupam faixas muito próximas do campo. Claro que o Igor Vinícius, por característica, por estar com o pé correto, né? Ele vai para a linha de fundo para buscar o cruzamento. Já o Wellington Rato ele traz para o meio. Mas para receber a bola, ambos ficam abertos naquela área. Só que dessa vez teve uma mudança. Quando a gente encaixava o ataque, né, mesmo, quando todo mundo ficava nas suas posições, sem ser uma transição, sem nada, mas no momento de ataque, de controle de posse mesmo, o Wellington Rato, ele saía disso daqui para vir para dentro. Tem que ter alguma participação. Ele não recebeu tantas bolas nessa posição, por isso que não está melhor esse mapa de calor aqui dele, porque o mapa de calor ele vai avaliar a participação do jogador, né, em quais pontos do campo ele encostou na bola. Mas o que acontecia? O Caleri, ele espetava, o Wellington Rato espetava junto, o Luciano vinha para trás para buscar esse jogo no meio, e o Igor Vinícius virava um ponta. Ele realmente jogava bem aberto pela direita, recebendo a bola. Claro que quando estava do outro lado também tinha essa... mexia-se, né? Tudo
tudo isso daí tá lá no primeiro vídeo. Assim, 100% do que o São Paulo tá fazendo agora em campo foi o que a gente tinha conversado lá atrás, mostrado como seria a movimentação, quais seriam esses desafios que o Rogério Ceni teria que enfrentar, e aparentemente já no segundo jogo mostra uma tentativa, claro que ainda não está muito eficiente, mas mostra uma tentativa de fazer isso daí. Aqui desse lado é a mesma coisa, o David recebeu poucas bolas, vamos ver, 26 toques contra 54, realmente é bem diferente, né? Ele recebeu poucas bolas, mas ele também fez essa movimentação de vir por dentro, tanto que quando ele recebe a bola, ele estava, né, pro gol, o cabeceio dele estava dentro da área mesmo, como um segundo atacante. Outra coisa que faltou no primeiro jogo, mais gente entrando na área. E o Wellington é realmente assim, um lateral quase que clássico. Para quem gosta de laterais... Se bem que o lateral clássico é aquele que não sobe do meio campo. Mas era um lateral ao estilo década de 90 e começo dos anos 2000. É o cara que faz todo aquele corredor, ele vai para a linha de fundo, ele cruza, ele tem ultrapassagem, ele tem alguma velocidade, ele não tem tanta técnica assim, ele é mais de força mesmo, de velocidade, mas o mapa de calor aqui deixa bem claro. A gente usou bastante o lado dele e chegou várias vezes, né, com perigo pela direita ali, o olho tá coçando, a gente chegou várias vezes com perigo pela esquerda, perdão, e eu acho que ele vai desenvolver muito nessa temporada. Eu sinceramente não sei se o São Paulo precisa de outro lateral, a menos que o Rogério Ceni julgue que o Patrick não tá pronto, mas sinceramente, eu assim, prefiro 1000 vezes mais que desenvolva seu Patrick Lanza usando ele em jogos pontuais, em jogos menores, por exemplo, sei lá, contra a Água Santa, contra qualquer coisa do tipo, sabe? Jogos menores do que contratar um outro lateral esquerdo, vai gastar dinheiro, vai ser um jogador que, assim, pro São Paulo contratar, o cara não pode ser, a página atualizou, que beleza. Pro São Paulo contratar não vai ser nenhum craque, né? Não vai ser nada do tipo. Se fosse também, iria atrapalhar o desenvolvimento do Wellington, mas eu acho que vale mais a pena dar uma segurada. Se o Wellington não estiver pronto em jogos mais importantes, você bota o Lisieiro por ali e o Lisieiro vai funcionar como um lateral que vem por dentro, né? Um lateral no estilo do Manchester City, que joga com os laterais que viram meias, né? Quando você está no ataque. Então, eu prefiro desse jeito do que gastar dinheiro com outro lateral que talvez nem dê certo, talvez nem seja tão bom assim e só vai atrapalhar o desenvolvimento do Wellington. Eu não acho que precisa de concorrência, eu acho que essa ideia pura e simples de tem que ter concorrência, já tem concorrência com o Lisieiro. Você quer? Gira dá chance pro Lisieiro, ver o que ele pode mostrar. Vai que ele se mostra uma sombra real pro Wellington, sabe? Aí o Wellington vai ter a concorrência que ele precisa. Eu não acho que devemos trazer alguém de fora. Mas até aí, né? Eu não acho que precisava do David e o David chegou fazendo gol. Eu não sei nada de futebol. E vamos dar uma olhadinha aqui. Para começar o mapa de calor, novamente, ó, espaço aqui tremendo. Por que o mapa de calor tá tão forte pela volância na direita? Porque era aqui que jogava o Mendes, basicamente, né? O Mendes saía muito com o jogo, ele era o cara que começava jogadas e ele se apresentou muito por esse lado. O Pablo Maia pouco participou, o Pablo Maia jogou mal, sério, não só pela expulsão. Eu acho que o Maia tinha que... Pra mim o Luan ele é titular absoluto. Aí a outra vaga fica com o Mendes ou com o Neves. E o Luan, ele pode fazer tanto o primeiro volante, né, fazendo essa função do Mendes, e o Rogério Ceni já falou que vê o Seba Mendes mais à frente também, ajudando na construção, quanto ele pode fazer o segundo volante, só que aquele segundo volante que é um brigador lá na frente. Eu gosto dessa ideia, desse conceito, porque ele vai chegar e roubar as bolas mais próximo ao ataque, né? Vai atrapalhar a construção dos caras pelo meio campo. O Luan é muito bom em ler as linhas de passe, então eu acho que ele chegando um pouco mais à frente para cortar essas bolas, seria sensacional.
E, enfim, eu faria isso, colocaria ele como segundo volante e como primeiro volante, dependendo do jogo, dependendo do momento da partida e do adversário. Beleza? É isso. E aqui vamos dar só uma olhadinha final. O Mendes. Lembre que no último jogo, não vou pegar aqui, mas que os zagueiros trabalharam muito entre si. Aqui já teve uma mudança. O Alan Franco, quem ele mais passou foi pro volante já. Depois, aqui deve ser o Ferrarese, não. Aqui é o Pablo Maia, o outro volante. E o Mendes, que jogou bastante com o Igor Vinícius, com o Luciano, com o Pablo Maia. Olha que diferença. O jogo não ficou na zaga. O jogo foi se adiantando. E o Pablo Maia, ele jogou com o Mendes também, com o Alan Franco, até aí tudo bem, quase metade dos passes que ele deu para o Mendes, e com o Wellington pela esquerda. O jogo ficou mais dinâmico, mais para frente. É isso que o São Paulo está precisando. E que bom que começou a apresentar alguma coisa do tipo. Esse gráfico é sensacional. Você liga isso? O menino acertou 69 passes e errou apenas 6. Sendo que nesses 6 tinham passes mais agudos, né? Ele errou acho que 2 passes fáceis só. O resto que ele errou foram passes agudos. Aí depois o Pablo Maia, o Alan Franco, o Luciano, ok. E o Caleri, coitado. O Caleri pega muito pouco na bola, viu? O Caleri é o nosso Haaland, que toca 3 vezes na bola só no jogo inteiro. Mas vai lá e guarda. 31 toques só. Ok. Tá bom. Beleza. Eu acho que deu pra falar um pouco sobre esse jogo. Deu pra falar um pouco sobre o que se esperar, né, de São Paulo. As ideias do jogo estão aí, estão muito claras para mim. E a questão é, será que o Rogério Ceni consegue desenvolvê-las bem? A gente vai descobrir isso com o passar do tempo, dos dias, dos jogos. Tenham calma, torcedor, tá bom? Se a gente perder agora, a gente vai pegar o Palmeiras que está com dificuldades também, não é assim. Perdeu o Danilo e não consegue encontrar um substituto no elenco. Tá acompanhando o primeiro volante. Aliás, com o primeiro volante tem problemas, é o jogo para quem? Pro Luciano. Porque vai ter aquele problema na cabeça de área. E é ali que o Luciano joga, ó. O Luciano gosta de jogo grande. Ele tem seu temperamento forte. Mas ele gosta de jogo grande, né? Sabemos como é que o menino funciona. Quem sabe ele não deslancha agora contra o Palmeiras. Eu nem sei, eu não vi ainda em qual estádio será. Vamos ver aqui. Vai ser na casa dos caras, no Chiqueirinho. Ok. Beleza, então. Vamos, São Paulo. Vamos lá. Agora ganhar dos caras é difícil, viu? Rapaz. Domingueira, 4 da tarde. Vou tentar lançar o vídeo no próprio domingo, tá? Dessa vez. Estou sempre gravando no dia seguinte. Quando jogar à noite, aí a esposa precisa dormir também, né? Não vou ficar fazendo barulho até tarde. Então, do domingo eu vou tentar gravar logo na sequência do jogo, certo? Então, umas 8 horas deve estar no ar já o vídeo do jogo contra o Palmeiras. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, like, comentário, inscrição. Tô gostando muito da audiência do canal, até porque eu não fiz muita propaganda, não, mas, pô, legal. É isso, gente. Tchau.